Shalom, shalom, estamos de novo, aqui é a Patrícia Saldanha, nós estamos iniciando o programa Sementes da Esperança com a nossa excelentíssima convidada, Heloína Grigeira. Muito obrigada, pastora, por ter vindo. Eu que agradeço muito o convite, cumprimento a todos aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus. É uma honra muito grande, né, estar aqui com a nossa querida capelã Patrícia e com todos os que estão assistindo esta live. É um podcast, é uma live? Né? É um podcast, uma live. Podcast, uma live. É muito bom a gente compartilhar as grandes experiências que tivemos com Deus, né? E contar um pouquinho da história da pastora Maria Heloína com Jesus. E essa é a intenção, pastora. Eu comecei a andar com Jesus fazendo capelania, sabe? Sim. E é maravilhoso realmente a gente sentir a presença, né? Sendo em oração, sendo jejuando, seja atendendo as pessoas, né? Levando um pouquinho de esperança, principalmente dentro dos hospitais, que é onde a gente frequenta mais. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da capelania Jesus ama você, para você também. Mas agora vamos conhecer um pouquinho da história da Heloína. Heloína, de onde você veio? Você é nascida aqui mesmo? Como eu sou natural de Ponta Grossa. Nascida em Ponta Grossa, né, no estado aqui no Paraná. E me criei em Umuarama, capital da amizade, né? Me criei lá, até a idade de 15 anos. Então, eu fui para Ponta Grossa novamente, casa dos meus avós. Não tem som. Na casa dos meus avós, e tive uma... né, a minha vida foi muito boa, muito bonitinha, enquanto vivi em Umuarama. Época da minha infância, comecinho da adolescência. Então eu tive uma vida, brincava muito, tinha meus amiguinhos e tudo mais. Minha mãe foi uma professora maravilhosa, uma mulher que estudou muito. Minha mãe fundou escolas na região de Umuarama, meu pai cuidava do trânsito, o primeiro departamento de trânsito de Umuarama foi meu pai que colocou ali. Minha mãe se envolveu na área da política, foi uma mulher muito dinâmica, né? Minha mãe era uma mulher muito culta, muito dinâmica, a professora Maria José Brito Moura, que abriu escolas em muitos lugares. Então tivemos uma vida muito bonita. Minha mãe era uma pessoa que a cidade considerava ela muito. Ela tinha uma alta consideração dentro da cidade pelos feitos, por quem ela era. Eu herdei muito dela, no sentido de atender pessoas e lidar com pessoas. Isso no natural. Não imaginei que eu teria um chamado, que Deus me chamou para a sua obra, né? Então, dediquei a minha vida, desde o meu chamado, dediquei a minha vida. E você cresceu num lar cristão ou conheceu Jesus depois? Não, eu não cresci num lar cristão. Eu tinha a referência católica romana. Na minha infância, eu estudei no colégio de freiras,
Minha mãe não era uma mulher religiosa, meu pai não era um homem religioso. Eu estudei no colégio de freiras, na minha infância. Então eu tinha assim a pessoa de Cristo como alguém muito longe de mim, Deus algo muito distante. O pouquinho que eu aprendi do cristianismo foi ali, né? Mas uma criança não aprende muita coisa também. Eu lembro das aulinhas de catecismo, eu participava desse trabalho católico, mas não éramos dedicados. Como não havia essa dedicação familiar, eu tampouco aprendi quase nada do catolicismo, porque não havia isso dentro da minha família. Já na minha família havia dos meus avós já a história dos cultos afro-descendentes, né? Haviam pessoas na minha família que já eram dedicadas a isso. Meu avô foi criado, meu avô era baiano, se criou na Bahia, apesar de ser sergipano, se criou na Bahia. E ele se criou vendo a avó dele nas roças de candomblé, aquela coisa toda. Ele não se dedicou a isso. Meu avô era católico praticante. Minha avó tinha aquela inclinação para a Umbanda e Candomblé. E minha família depois foi se entrando por aí, virou uma família de candomblista. Existe nas famílias negras, de negros, né? Você sabe que infelizmente aquela situação do racismo não é mimimi, é uma realidade, é uma verdade. E minha mãe, uma mulher muito culta, de repente ela começou a buscar essa religião que identificava, onde ela se sentia, onde ela tinha essa identificação como mulher negra, o culto afro, aquela coisa de se voltar para as suas origens e raízes. Minha mãe se inclinou para isto e mergulhou fundo nessa religião. Eu perdi 21 anos da minha vida. Eu tive uma vida muito triste desde então. Meu pai era um homem com muitas propriedades em Umuarama. Ele tinha... Eu me lembro das propriedades. Meu pai tinha 21 propriedades dentro da cidade. Imóveis. E sítio. Então era um homem muito abastado. Era um homem que... Nós tínhamos uma vida muito boa, muito abastada. Nossa casa era enorme. Tinham pessoas que acabavam morando dentro da nossa casa que a gente nem sentia. Estava morando lá. Meu pai era muito acolhedor. E em um ano meu pai perdeu tudo que tinha. Nossa. Tudo, uma bancarrota impressionante. Por causa de questões políticas, perseguição política, houve uma série de situações dentro da cidade que levou a minha mãe, foi aí que minha mãe entrou, foi buscar socorro em terreiro. Nós tínhamos uma tia chamada Hermelina, que era espírita, e essa tia envolveu minha mãe no espiritismo, e do espiritismo ela entrou para a Umbanda e aí começou. Então foi aí que a coisa ficou muito difícil mesmo. E desde que a primeira mãe de santo entrou na nossa vida, o meu pai perdeu tudo o que tinha. Tudo. Foi uma bancarrota total. E você fora o que ela levou. Tudo aquilo. Presenciei, vivi tudo isso, foi horrível. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 14 anos. Quando eu entrei no primeira... Estava entrando na adolescência. Na adolescência. Aí minha mãe nos vestiu com uma roupa lá aquela veste. Né? E eu entrei numa gira de macumba lá. Perdi o meu sentido, não vi onde eu estava. Quando eu acordei, eu não sei o que aconteceu. Foi uma coisa horrorosa. Dali pra frente, nunca mais perdi a lucidez. Eu me lembro que aquela mãe de santo disse que minha mãe tinha câncer e que ela tinha que curar minha mãe de câncer. E eu levantei um clamor. Eu não conhecia Jesus absolutamente, nós não tínhamos esse conhecimento. Jesus era uma estátua diante de quem a gente se ajoelhava. Né? Minha família não foi uma família católica romana, mas era nós não tínhamos religião dentro de casa. Minha mãe era meio avessa a religiões, até encontrar aquilo ali. Quando ela encontrou a Umbanda, aí ela se tornou uma religiosa umbandista mesmo. Aí ela mergulhou de vez. E para Jesus foi uma coisa que eu não conhecia mesmo. E quando depois eu fui tentar saber quem era essa figura, para mim era um herói que passou por aqui, uma figura, uma celebridade que falou de amor e falou de paz no seu tempo e se foi. Né? Eu não tinha. E conheci as divindades, os orixás. Né? O meu ódio pela Umbanda começou quando eu vi a minha família inteirinha se dissipar. Minha mãe seguia à risca o que aqueles espíritos diziam.
o que eles mandavam, minha mãe fazia, e a nossa vida ficou muito ruim. Pra você ter uma ideia, eu cheguei, a situação chegou a um ponto que nós moramos dentro do terreiro. Minha mãe foi morar dentro do terreiro de Umbanda. Dormia no chão, eu nunca mais dormi numa cama, né? E a opressão ali dentro era tão grande que eu desenvolvi um ódio daquilo ali. Mas era escrava, era obrigada a manter. Não digo isso porque era o que eu sentia. Cada um tem uma experiência, né? Eu imagino que na sua idade, vendo toda aquela situação, entrou um certo desespero, né? O microfone dela coloca na tela. Isso, por outro lado. Pode continuar, pastora. Eu só vou tocar de lado o seu microfone. Ela vira o rosto, daí... Pode falar. Não foi longe eu desenvolver aquilo quando vi a família ser destruída, né? A família foi sendo destruída daquele jeito. E aos poucos, na minha juventude, fui me distanciando daquilo, desenvolvendo uma raiva daquela religião. Eu via minhas amigas indo para a igreja católica ou vivendo uma vida normal. Eu não tinha essa vida normal. Eu cheguei a fugir da minha mãe num estado de loucura. Ela veio atrás de mim, eu tive que fugir da minha mãe, saí de Moarama e fui a pé até Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade circunvizinha ali. Eu cheguei a ficar abandonada, a não ter onde dormir, a ficar na rua. Era uma vida, uma coisa assim horrível, uma opressão insuportável. Então eu desenvolvi aquele, sabe? Mas a gente era obrigado, porque ali funcionava assim, né? Se você tem que obedecer. Você tem que obedecer, você tem que fazer o que mandam. Se não fizer, se tentar se falhar, se errar a cor de uma vela, se errar uma oferenda, você vai ter uma retaliação daquele espírito. Não foi longe, então, só para encurtar, começaram aqueles questionamentos, né? Eu queria um santo que me amasse, que me suportasse, que tivesse algum carinho, um pouco de misericórdia, de amor, mas a gente tinha que estar constantemente enfrentando a cólera daquele orixá por qualquer erro ou por qualquer coisa. Vivi dentro de um verdadeiro regime de escravidão. Você não tem tempo para você. Você vive para cuidar daquilo ali. Você tem que limpar uma pedra com folhas até ali, manter... É todo um monte de tarefa, braçal, coisas sem nenhum sentido, que aquilo não me fazia nenhum sentido, não tinha sentido nem prático aquilo ali. Mas você tinha que fazer aquilo porque agradava um orixá que você não sabia quem era, afinal de contas. Quando contavam a história daqueles orixás, eram histórias absurdas. Por exemplo, eles diziam que eu era da Inhansã, que era a dona da minha cabeça, a tal da Inhansã. Um dia eu disse, eu não quero mais esse troço em mim. Não quero mais. E discutia no terreiro, questionava, dizia, mas quem ela é? Da onde saiu? Quem é? Quem foi? Viveu aqui na Terra? Não, ela tinha uma briga com a Oxum, que cortou a orelha da Oxum, que ela era casada com o santo tal, e toda aquela... Eu não quero ficar lembrando disso. São coisas que a gente afastou da mente até, né? Então eu vivia aquela coisa sem sentido e comecei a questionar. Na minha infância, a evangelização que eu tive foi uma garotinha, eu estava voltando do colégio, e andando, eu estava chorando muito, porque um dia chegaram uns capuchinhos na cidade. E esses freis, eram freis capuchinhos, e um dia um frei entrou no pátio da escola, eu nunca vou esquecer, ele entrou assim, estava chovendo e voou ele estava com o capuz puxado, então voando eu vi aquilo e fiquei pensando, né, que figura é aquela ali, santo, uma coisa. Eu corri até ele e falei assim, você me dá um santinho? Aí ele olhou para mim e falou assim, que santinho que você quer, neguinha? Aí eu disse, eu queria aquele de Jesus. Você dá hoje, eu ganho o santinho. Eu ganho Jesus hoje? Aí ele disse, não, você é uma negrinha muito mal criada. Eu vou te dar outra coisa para você. E me deu a figura de um diabinho. Se esse aqui é para você. Quando você virar gente, eu te dou o santinho de Jesus, que não vi. Foi que nem uma lança em mim, né? Sim. E as outras crianças riram muito e ganharam aqueles mais bonitinhos, a imagem da Virgem Maria. E o que eu mais queria era aquele de Jesus, quando ele está ali, aquela imagem, que ele está no horto com as crianças, no Vinde a mim os pequeninos, e eu queria aquela ali era meu sonho ter aquela. Se eu tivesse aquilo ali, eu tinha alcançado um pedacinho do céu.
né? Então eu queria muito aquilo ali. Aí eu fui embora, saí dali, fui para casa, já tinha terminado a aula. Eu saí pelo portão da escola e fui andando, não esperei meu pai chegar. Saí andando. Meu pai ia buscar, naquele tempo era jipe, as estradas eram de chão, meu pai chegava com aquele jipão, pegava a gente para levar. Eu fui andando. Aí eu estava andando, chorando e andando e chorando, e uma menininha emparelhou comigo. Foi a evangelização que eu tive. A menininha emparelhou comigo ali, cabelinho comprido, aquela sainha comprida, ela tinha um bornalzinho de pano, assim, não tinha uma mochilinha que nem eu tinha. E ela, por que você está chorando, hein? Eu disse, não é da tua conta, vá se meter com a tua vida. Tava no clima ainda. Vai embora, sai pra lá. O padre falou que a gente não tem que ficar falando com crente. Você é crente do diabo. Sai pra lá. A menininha nem ligou, continuou andando do meu lado. Mas por que você está chorando? É que você está chorando. O que você tem? O que você tem? Eu falei que eu queria ganhar o santinho. Que santinho? Eu falei, o de Jesus, eu queria ganhar o Jesus. E o padre me deu esse aqui, mostrou aquele capetinho, a menina jogou fora, assim, tá toda minha mãe. Jogou fora. Disse, mas você é muito boba. Ela falou, você é boba, você é boba. Jesus não é de papel. Se você for lá na Assembleia, o pastor vai mostrar para você, Jesus mora lá na minha casa. Ele está lá na minha casa. Ele fica lá com nós, na minha casa. Ela falou para você? Ela falou para mim. Ele mora na minha casa. Eu fiquei olhando ela assim, ela foi falando isso comigo. Entrei em casa, ela seguiu. Jesus não é de papel, isso ficou. Aquela convicção daquela menina, de que Jesus estava na casa dela, que ela conhecia ele, que ela vivia com ele. Eu fui fazendo pergunta, mas como que ele mora na tua casa? Ele mora na minha casa. Nós não vê, ela falava erradinho, era uma menininha bem, no sítio bem... Nós não vê, mas ele está lá em casa, ele almoça, ele janta lá em casa, ele mora lá em casa. Eu vou levar você, se você for lá, vai lá na Assembleia que o pastor vai explicar para você como que ele mora na minha casa. Como criança tem um coração puro, né? A convicção daquela menina foi uma coisa que balançou, ficou gravado. Porque a convicção, a certeza, se olha nos olhos, aquela pessoa está vendo, está vivendo aquilo. Então aquilo me marcou. Foi o que eu... Aí o tempo passou, vieram um tempo trágico na minha vida de abandono, de rejeição, período horrível, né? Vivi em casa de parente, de um lado para o outro, e quando não estava morando em casa de algum parente, estava literalmente na rua, dormia em rodoviária, eu e minha irmã mais velha, de dormir na rua, né? Vivi na rua. Então foi um período horrendo. E o meu encontro, na verdade, com Jesus se deu quando eu estava casada. Eu conheci meu marido no baile de carnaval. Aí, pulando carnaval em Foz do Iguaçu, minha mãe, depois de um tempo que ela despertou, quando a própria mãe de Santo Deus, eu tirei tudo que você tinha. Você agora vai aprender a tirar dos outros também. Porque nos terreiros de Umbanda e Candomblé, não pense que as coisas são de graça. Os trabalhos são caros, né? Lá não se fala em ofertinha, não. Lá você dá tudo que tem, né, como aconteceu conosco. E as oferendas são caríssimas. É 1.000, 2.000, 3.000 reais, 4.000, 5.000 para fazer um santo. E eles pagam sem problema nenhum, e pagam e faz questão de pagar. E trabalham, e o que ganham fica dentro do terreiro e não tem problema nenhum. Né? Nós é que não gostamos. O crente que tem dificuldade para contribuir e ofertar, o crente imaturo, né, que não é espiritual. Eu sou tão grata à vida que tenho hoje com Jesus, essa grande libertação. Mas, enfim, o meu encontro pessoal com Jesus se deu, eu já estava casada. Conheci meu marido assim. E algumas coisas que acontecem que a gente percebe que Jesus sempre esteve na nossa vida o tempo todo, o tempo todo. É incrível, né? É incrível. O tempo todo ele estava lá. Ele estava lá. Não me deixaram ver que ele estava lá. Né? Ninguém contou para mim que ele estava comigo. Eu sofri solidão, eu sofri abandono, tive depressão daquela terrível, fui alcoólatra depressiva, bebia por depressão. Né? E aquele desejo de estar numa festa, numa farra, num lugar que era onde o único lugar onde era alguém,
né? Dançando e sambando e aquela coisa toda. Era ali que eu me sentia alguém. Fora daquilo ali batia aquele fracasso total. Né? Aquele sentimento de fundo de poço, né? De fundo de poço. Conheci meu marido num baile de carnaval, me casei, nos casamos. Eu disse, não quero viver junto, assim. Não fomos morar junto, vivemos um tempo amigados, eu engravidei. Aí eu disse, olha, chegou a hora da gente, por que não formar uma família, agora que nós estamos juntos? Vamos formar uma família. Ele falou, vamos sim e tal. E nos casamos. Fui conhecer meu marido, na verdade, quando eu fui conhecer, eu já estava morando com ele. E nos casamos, e foi um pedacinho de paz que eu tive de vida, foi ali. Aquele tantinho através do casamento. Mas a depressão estava lá. Porque daí eu não podia deixar aquele caminho, sabe? Minha irmã, eu tive uma irmã, perdi minhas irmãs. Uma irmã minha desapareceu, foi parar no Rio de Janeiro, virou prostituta, ficou anos, acho que 20 anos na prostituição no Rio de Janeiro. Se destruiu essa mulher e se converteu na casa do Davi Miranda. Hoje ela congrega na Deus e Amor. Se converteu na casa de Davi Miranda. Talvez tenha sido ela que primeiro orou por mim, orou por nós. Ela se converteu lá. A outra irmã minha recebia um demônio que ficava, um tal de Zé Pilintra, ficava no corpo dela, às vezes um dia inteiro, e varava, noite ela atendendo pessoas e atendendo gente com esse demônio no corpo. Teve um alcoolismo severo e veio a óbito, aos 36 anos de idade. Uma moça que foi uma das 10 mais elegantes do Paraná, acabou a vida nessa destruição também. Uma outra irmã minha morreu aos 40 anos de uma morte repentina, súbita, inexplicável, né? Do Senhor tirou ela, que ela aceitou Jesus, eu já tinha me convertido, ela aceitou Jesus, mas a minha mãe continuava naquela vida de terreiro e o Senhor tirou ela, preferiu levar do que ela se perder novamente. Com a morte das minhas irmãs, a morte dessa irmã minha mais velha, isso foi para mim um ponto que eu não queria mais aquilo ali. Aí eu desenvolvi aquele ódio daquilo ali. Como eu tinha ódio daquilo. Eu enfrentava os pais de santos, sabe? Cheguei a um ponto assim que eu estava combativa, eu enfrentava os pais de santos, questionava aquilo, questionava. E comecei a dar trabalho nos terreiros. E aí me expulsavam do terreiro, não tinha terreiro mais onde eu pudesse ficar, porque me expulsavam dos terreiros. Um dia entrei no terreiro e falou, e a vida, indo de mal em pior. Falei, sabe o que eu vou ter que me ajustar com isso aí, não tem o que fazer. Tem que obedecer, vou ter que ceder. E era assim, e se você não faz, acontece realmente alguma coisa. É o filho que se acidenta, minha filha se acidentou com o portão, quase morreu. Aí eles dizem, olha, viu, porque você é quesila do santo, você está com, você, né, descumpriu, você está sempre enfrentando a cólera de um orixá raivoso. E aí, e a fuga? E para sair disso? E para suportar ficar dentro daquilo ali era outra coisa terrível. Chegou um momento que eu estava dentro do terreiro, com aquela veste toda, com aquilo ali, e eu ficava clamando. Eu dizia, deuses, e lá no pensamento, assim, sabe? Em vez de eu me firmar para receber um trem daquele, não, já não entrava mais em mim também. Tinha hora que você estava fingindo que estava com o troço ali, mas não estava, era com nada. E eu dizia, se o Senhor existe, está em algum lugar, se existe um Deus, Deus mesmo, Criador, é você isso aqui? Você está aqui? É isso? Porque não pode ser que seja isso. Quando matavam aqueles animais, quando tinha matança de animal, então eu dizia, mas não pode ser. Vocês vissem como é a matança de um frango, de uma galinha, de um galo, de uma galinha, é triste de ver. Amarra a boca do animal, porque ele não pode mugir, nem berrar, não pode sair nenhum som. E o animal é cortado, espartejado vivo. Espuma, o bicho espuma. Sabe, sendo espartejado vivo, preso ali, sem poder ter nenhum movimento. É horrível. Então eu disse, não pode ser que se existe um Deus bom, não pode ser que seja isso aqui. E com isso eu questionava. Teve um dia que eu entrei, que tinha, ó, você vai ter que fazer, e nunca tinha que fazer o santo. Eu já tinha virado 7 anos e não tinha feito nada. Passou mais 7 anos e ninguém conseguiu cortar eu, rapar minha cabeça,
tirar sangue, fazer nenhum sacrifício. Deu mais 7 anos e ninguém conseguiu pôr a mão em mim. Não tinha quem. Aí disseram que não, que eu tinha um santo que ninguém podia fazer, que era um tipo de Yansan que não raspava, que não podia raspar a cabeça, que não fazia isso e tal e coisa. Não quero entrar nesses pormenores. E um dia jogaram o búzio assim para ver quem que era, como é que era tal. Ninguém conseguia fazer o meu santo. Veio um cara de São Paulo e disse: eu faço, eu vou raspar essa Yansan, eu vou fazer o santo aqui. E quando foi para fazer, deu um quebra-pau naquele terreiro, que Deus o livre guarde, arrebentou tudo. Ele foi jogar um búzio para ver quem que era, afinal, que guerra de santo que tinha na minha cabeça, que tinha uma guerra de santo em mim, e o que que era que tinha ali, o que que acontecia. Aí ele se afastou assim, quando ele abriu, e disse: tem um aqui que briga por você. Olha, tem um aqui que briga por você, mas eu não posso dizer o nome dele. Eu não tenho como nem te citar o nome, mas ele é muito forte e briga por você. Olha. Deus é maravilhoso. Eu disse: mas quem é você que luta por mim? Quem é você? Gerou mais dúvida ainda em busca, Que né, luta desse Deus por mim, precioso. que não deixou eu raspar, não deixou ninguém não fui raspado, nem catulada, nem nada, porque você briga por mim. Quem é você que briga por mim? Sabe? E tive experiências daí com Jesus. Um dia eu tive uma experiência com Jesus. Vê que coisa, que loucura. Estava correndo de uma cidade para outra. Eu me lembrei na minha juventude, antes do meu casamento, eu andando de um lugar para o outro, fugindo do terreiro onde eu estava, fugindo da minha mãe, fugindo do terreiro. Eu entrei no carreador. Isso lembrava disso, né? Da minha adolescência, dessa experiência que eu tive com Jesus. Então eu pensava nele. Eu comecei a pensar nele. Eu estava dentro do terreiro de Macumba e eu pensava em Jesus. Eu dizia: ele é um espírito, é um homem que passou aqui, morreu. O espírito dele está aí. Se eu invocasse o espírito dele, quem sabe ele vinha. Né? Quem sabe ele vinha e fazia alguma coisa por mim. Né? Me lembrei de um dia que eu, correndo de uma cidade para outra, fugindo daquele terreiro que a mãe de santo ia me matar com uma faca. Que eu tinha, minha mãe me pôs para trabalhar numa casa, depois de ter tudo, minha mãe me pôs para trabalhar numa casa, e a mãe de santo botou uma macumba naquela casa para dizer para a dona da casa lá que tinha que desmanchar aquele feitiço, e ela cobrava quantias exorbitantes. E eu falei para ela: mas eu escutei, foi o carro da madrinha que passou por aqui. Aí com isso o marido dela falou: eu já sei esse terreiro onde você está indo, essa gente que não presta estão fazendo isso e tal. E o homem chamou a polícia, aquela coisa, e a mulher correu atrás de mim com uma faca, e eu fugi de novo. Até sair da cidade e andar sem direção. Entrei, anoiteceu, fazia 3 dias que eu não comia nada. Entrei num carreador de um sítio e bati na porta. Quando eu bati na porta, que a mulher abriu a porta, o primeiro mistério foi eu entrar naquele carreador cheio de cachorro, nenhum cachorro de sítio, nenhum deles me mordeu. Eu bati na porta, a mulher abriu a porta, eu amontoei, caí para dentro da porta já, sem força nenhuma. Coberta de terra, estradão de chão, coberta de terra que estava. Aí uma pessoa falou dentro da casa: essa negrinha está bêbada, pois ela caiu, ela está bêbada. A mulher falou: não, ela não está, porque eu estava cambaleando mesmo, de fome. Não, ela não está bêbada, ela está com fome. E a mulher cheirou a minha boca. Eu longe, assim, sem força, sabe? Voltei do desmaio, mas ouvindo, mas sem reação. Ela tá com muita fome. Aí me puxou, me sentou numa mesa. Era uma casinha muito simples, um fogãozinho de lenha, e tinha uma panelinha fervendo. Lá era uma sopa, caldo que a mulher estava fazendo, fubazinho, assim. Eu lembro que era fubá e tinha, acho que couve, alguma coisa. E ela segurou minha cabeça, limpou com um pano assim, meu rosto, a terra, e foi despejando aquele caldo na minha boca. Sem perguntar meu nome, de onde eu vinha, quantos anos eu tinha, filha de quem, nada. Ela me levou num quartinho cheio de chão de tábua, que dava para ver as frestas assim. Com uma canequinha, ela foi me ajudando a tomar banho. Se lava, filha, se lava. Eu fui tomando banho, aí ela me levou para o quarto, me pôs deitada na cama, disse: dorme, descansa.
E eu dormi. De madrugada eu acordei, o cabelo dela bateu no meu rosto. Ela pôs a mão aqui em mim, a mulher estava orando por mim. Era uma crente. Olha só. Orando por mim, orando por mim. E ela estava orando em língua. Ela orando em língua e eu me vi caminhando num caminho reto. Alegre, feliz, andando num caminho reto, estreito. Dormi de novo. E acordei bem. Eu tinha uma dor, eu era criança renal e o meu rim agravou naquele tempo. Eu tinha muita dor mesmo no rim, infecção renal. E eu acordei boa, sem aquela dor. Acordei bem. Fui para a cozinha, ela estava na cozinha. Assim, vinha comigo, eu falei, não, eu quero ver se a senhora quer que eu rache uma lei, que a senhora quer que eu faça alguma coisa para pagar o pouso, a comida. Ela falou, não quero nada, eu não quero nada. Estava com uma trouxinha com pão, doce de abóbora, naquele pãozinho caseiro, ela fez aquela trouxinha. Amarrou uma garrafinha com café com leite, com arroz, botou naquela trouxinha e me deu, falou, come. Eu tenho que ir, eu falei, eu vou embora, eu tenho que ir, porque eu tenho que ver se eu encontro um jeito de chegar em Cruzeiro. Lá para as bandas, acho que de Louva, uma cidade que tem lá. Tem que chegar em Cruzeiro, que eu tenho uma tia lá. A mulher disse para mim, tá, vai. Mas o que a senhora quer que eu faça? Nada, ela disse. Eu quero que você tenha a paz do meu Senhor. E eu saí dali. Caminhei uns 50 metros, encontrei a minha professora do primeiro ano, que era evangélica também, Dona Ofélia. E essa mulher me levou, me deu uma passagem, fui para a casa do meu avô. Ali, e daí eu passei anos sonhando com Jesus. Quando, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tinha aquele sonho com Jesus, sabe? Sonhava que ele estava me acudindo, que ele estava me socorrendo, que eu estava numa estrada, que eu estava numa casa, ele me recebia naquela casa, que Jesus me recebia, me dava uma sopa, conversava comigo, me punha para dormir, limpinha numa cama. E eu acordava bem. Quando eu tinha esse sonho, eu falava para minha vovó, eu estou me sentindo, graças a Deus, sonhei de novo com Jesus. Falava para minha tia, com a tia aqui na casa do meu avô, onde eu fiquei, sonhei de novo com Jesus. Sonhei com Jesus, sonhei com Jesus. Ela falava, minha avó dizia assim, certo, você tem que ir em alguma igreja rezar um terço. Isso ficou. E aí voltei, minha mãe foi me buscar de novo. Quando voltei novamente, aí tinha que entrar naquelas roças de candomblé, aquela vida infernal. E eu ficava invocando Jesus lá dentro. Um dia entrei no Roncó, porque eu tinha que ir lá fazer todo um trabalho, tinha que fazer uma obrigação. Quando eu entrei, assim que estava aquela quarta enorme, que são os potes enormes que tem, aquele pote veio de lá e caiu nos meus pés, em pedaços. Aí a mãe disse, suma daqui, porque você destruiu o meu terreiro. O meu santo maioral dessa casa, você quebrou, você, como se eu fosse uma maldição para o terreiro, me mandou embora. Não fui mais. Mas daí entrou um momento assim da minha vida, que daí eu comecei a beber demais, fiquei louca demais, bêbada, e fazer um monte de loucura, e meu marido, e a depressão agravando. Meu marido falou, não, vou ter que te deixar, porque não tem mais condições. Não tem mais o que fazer com você, não tem mais jeito. E ele tentava me largar, volta e meia me deixava, aí eu piorava, sabe? Aí eu piorava muito mesmo. Já não estava sendo uma boa mãe mais. Então eu fui... E começou aquele pensamento de morte, né? De me matar. E um dia meu marido arrumou tinha uma pistola em casa, uma 32. E eu olhava para aquela pistola e falava, eu vou dar um jeito na minha vida. Eu vou dar um jeito nisso daqui. Porque eu amava minhas filhas. Mas eu pensava, segundo o pai de santo, eu vou ter que levar a minha filha Luana, que é do Obaluaê, eu vou ter que levar para o Obaluaê, eu vou ter que desenvolver minhas filhas. Vou ter que levar essa criança aqui também para uma gira de caboclo, vou ter que entregar minha filha para o Oxóssi. Eu não tenho saída. Então, se esse santo maldito, se esse desgraçado, quer alguém que me mate, então. Fique comigo, então, mas deixa eles em paz. Que morto o cachorro, acabou a raiva.
Aí eu pegava aquela pistola, não tinha ninguém em casa, eu ia para os cantos, ficava com aquela pistola na boca, sabe? Aí, quantas vezes, 2 ou 3 vezes eu apertei, carregada, e não saiu o tiro. Aí eu joguei a pistola lá, a pistola tirou. Passava um tempo, me dava aquele desespero de novo, aquele desespero. Aí eu catava aquela pistola e punha na cabeça e ficava ali me balançando no pé da cama e tá! E não saiu o tiro. Aí eu dizia, eu não consigo nem morrer. Não consigo morrer. Nem morrer eu consigo, vou ter que fazer essa coisa. E aí me puseram, resumindo, fui para o Roncó, em Macumba. Eu ia passar 3 meses lá dentro. 3 meses. Primeiro eu tive que fazer uma obrigação que você fica 21 dias. Eu não podia ficar na luz, não podia bater a luz do sol, luz nenhuma. Era no escuro, num lugar, quarto com blackout, tudo no escuro. Aí, passados esses 21 dias, eu ia entrar em 3 meses dentro de um terreiro, ali iam me raspar, catular e fazer finalmente, me entregar de vez. E eu tinha que sair dali, mãe de santo, né? Eu já era, na verdade, já estava nesse pé aí. Aí quando fui para esse lugar horroroso, isso de repente meu marido se mudou, nós nos mudamos e fomos morar na frente da casa de uma mulher crente. E ela fazia cultos na casa dela. E ela louvava no apartamento em frente, assim, ela louvava. E eu estava nesse momento dessa obrigação, não podia ver luz, olha que coisa satânica. Não podia estar na luz, não pode comer uma série de alimentos, não pode sentar em cadeira e aquela coisa toda, não pode comer, tem que comer com a mão, não pode tocar em garfo, uma loucurada, assim. E eu ali no início dessa doideira toda, quando essa mulher louvava lá, que cantava aqueles louvores, eu encostava o ouvido na porta, que vontade de varada ali entrar no apartamento da mulher. Mas eu dizia, eu não posso tirar essa roupa. Se eu entrar lá com essa roupa, a mulher vai me enxotar de lá. Os evangélicos, crente não gosta de macumbeiro. Imagina como é que eu vou entrar lá para escutar ela louvar. Se eu for lá, a mulher me enxota. E eu ficava colada na parede ali, escutando e chorar. Não conseguia controlar o choro quando a mulher começava a cantar. E foi... Um dia meu marido falou assim, olha, eu não aguento mais viver com você, não, vou ter que ir embora mesmo, vou ter que deixar você. Vou pegar as crianças, meu marido é argentino. Eu vou para Buenos Aires, para Mar del Plata, província de Buenos Aires, né? Eu vou para Mar del Plata e vou levar as crianças. Não faça escândalo, não grite, não chore nem nada. Você sabe que não tem mais condição de você ficar com elas. Eu estou indo e você vai deixar eu fazer isso pelo bem delas. Eu concordei. Falei, você tem razão. Pode levar. Vá com elas então. Cuide bem delas. Aquele dia eu fiquei em casa. Eu disse, eu tenho que morrer porque eu não aguento amanhecer amanhã. Eu tenho que morrer. O jeito é morrer. Pelo menos as meninas vão ficar lá na Argentina, não tem mais culpa. Elas vão crescer com o avô e a avó. Elas não vão conhecer esse inferno que eu vivo. Falei, pra mim, acabou aqui, eu vou acabar com a minha vida hoje. Eu morava nessa época em Foz do Iguaçu. Aí é tão difícil falar disso, Patrícia. Você sabe, pastora, que eu também tive momentos difíceis, eu cheguei a conhecer um terreiro, quando eu era criança, meu pai, minha avó paterna era espírita e a gente acabava indo, né? Mas tem muita verdade no que você fala, porque nunca nada encostou. Então, eu vejo assim como Deus, ele é gracioso, como ele é misericordioso, ele cuida da gente mesmo quando a gente não crê na existência dele, né? Porque a gente questiona, né? A gente fala, se você existe, quem somos nós para questionar a existência de Deus, exatamente, né? Olha toda a criação, tudo que ele fez, e nós ainda, tão miseráveis que somos, questionamos a existência dele, né? E o inimigo usa exatamente isso, porque a gente pode estar no fundo do poço, ele vai te levar mais profundo ainda. E você quer levantar, você quer sair, mas ele te puxa de novo. Puxa de novo, né? É horrível.
Então, naquele momento ali que eu decidi, eu tinha que morrer mesmo, era uma decisão total, uma decisão muito lúcida. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou me atirar nem nada, não vou, né, me acharem aqui, eu vou subir. E pensei, eu vou caminhar até a ponte e me atiro de lá. Realmente, quem cair ali é ponto suicida, né? Quem se atira ali não acha. Primeiro que a correnteza consome, geralmente é muito difícil achar. Vou me atirar lá e vou morrer, vou botar uma calça ali, uma calça jeans, uma camiseta sem estampa. Se me acharem, não vão saber quem eu sou, porque eu vou estar desfigurado e pronto. E planejei bem friamente aquilo, sabe? Decidida mesmo. Que eu viro numa cadeira assim, a camiseta que eu pensei e a calça jeans que eu imaginei, do lado de meu, arrumadinha na cadeira. Misericórdia. Prontinha na cadeira ali. Aí eu falei, o santo botou isso aqui, eu vou ter que... É o fim mesmo. Vesti aquela roupa e me vesti, me levantei para ir. E, um detalhe importante. Eu já tinha entrado, eu entrei, olha só. Eu tinha entrado por Roncó, depois daquela obrigação, eu entrei por Roncó. Para a feitura de santo, né? E... Só que eu dava trabalho para eles. Eu incomodava demais. Eu chorava demais. Eu enchia a paciência. As velas apagavam. Era a quarta que quebrava. A coisa, os iaôs se quebrando no pau. Era contenda naquele terreiro. Eu era conhecida já. Eu era conhecida já. Que eu era uma Yansan impossível de lidar. Que não tinha quem pudesse comigo. Né? Que eu era uma Yansan que não tinha quem desse conta. E ninguém podia lidar comigo, que a Yansan minha era doida. E que ninguém podia lidar comigo. E eu dava trabalho. Aí, um dia eu estava naquela choradeira, naquela doideira que eu estava ali. Esse pai de santo catou um livro e falou assim para mim: toma essa porcaria aí, você vem falando esse Jesusinho aí. Toma aqui, deixaram aqui no correio. Era um livrinho. Nesse livrinho falava da morte e ressurreição de Cristo. A mensagem da cruz de uma maneira que revelação, né? Que eu tive ali. E jogaram aquilo para mim. Eu estava na luz das velas, dentro do Roncó, e estava a luz de vela. Eu encostei numa vela, assim lendo, eu li a mensagem da cruz. E lendo aquilo ali, falava, né, que eu tinha que ser, que eu precisava nascer de novo. Que eu precisava nascer de novo. Porque como Cristo morreu na cruz e me representou naquela cruz, então se eu declarasse, decidisse que eu morria com Ele, eu ia viver com Ele na ressurreição. E que eu podia realmente morrer e viver de novo. Olha que ousadia dessa mensagem. Eu falei, é tudo que eu quero. Eu quero isso. Aquilo me encheu de uma força. Eu falei, eu vou morrer com Ele. Eu vou viver com Ele. Abri a porta daquele Roncó, saí, passei por eles numa sala. Eu nunca poderia ter saído dali, porque eu estava recolhida. Nunca poderia. Eles teriam me segurado, eu teria virado no santo ali, e eu não sairia dali. Eu passei por eles e ninguém me tocou. E eu fui embora. Com aquele livrinho, enfiei aquele livrinho aqui dentro e fui embora. Saí com aquele achó, que eu tava, que chama-se achó, aquela saia, com o torso na cabeça. Biquelei tudo, saí de lá. Peguei um ônibus sem dinheiro. Dei com a mão pro ônibus. Entrei no ônibus. Ninguém me segurou, nem o cobrador usou. Falar nada. Entrei no ônibus e fiquei de pé naquele ônibus, com aquela fantasiada lá no ônibus. Cheguei, desci em casa e entrei em casa, arranquei tudo aquilo e fiquei. Foi aí que a mulher cantava e eu chorava. E daí foram atrás de mim e me puseram uma obrigação de 21 dias para eu voltar para lá. De repente nos mudamos para um outro lugar, para outra casa. De repente meu marido resolveu se mudar e nos mudamos dali. E eu fui morar, foi aí que eu fui morar, na Estrada das Cataratas, tá, em Foz do Iguaçu. E que daí eu resolvi me suicidar, quando meu marido resolveu me deixar. E nessa noite, quando eu me levantei vestida, com aquela calça jeans e aquela camiseta para me suicidar, eu me lembrei daquilo. Mas eu não achei mais o livrinho.
Aí eu comecei a pensar, se eu morresse com o Senhor, então, se o Senhor fizesse, o Senhor existe mesmo, de verdade, comecei a falar, se o Senhor existe de verdade, Jesus, se você é real, se fizer alguma coisa por mim, se eu tiver um lugarzinho no teu coração, nossa. Falei, eu vou invocar, ele é um espírito que está aí, e ele vai manifestar aqui, que eu vou invocar ele. Que na minha ignorância eu pensava assim. Né? Aí eu comecei a dizer assim, tá, então, me aceite. Me aceite, olha. O Senhor me aceita do jeito que eu sou mesmo. Eu sei que o Senhor não gosta de feiticeiro, de macumbeiro, mas se o Senhor me aceitar, eu vou viver só para o Senhor. Fiquei falando aquela oração doida. Aí eu gritava assim, então aceita o meu coração. Entrei com uma crise de nervo e gritava e dizia, pega a minha vida, pega a minha vida. Pega o meu coração. Gritei, quando eu gritei, eu fui, meu corpo ficou. Eu fui e vi meu corpo e eu fui. E fui para o meio do nada. Era um nada. Aquilo, minha casa, minha vida ficou tudo distante, sumiu tudo. Desapareceu tudo. E eu fiquei ali no meio daquele ermo. É como se você tivesse, não existe céu, nem tinha terra, não tinha nada ali. E ele veio e me envolveu assim, sabe? Oh, meu Deus. Meu Deus. Hein? Ele me envolveu ali. E eu recebi aquilo assim, eu te amo. Eu sempre estive aí. Eu esperei esse momento para me revelar a você. Eu estou contigo, sim, eu estou aqui. Você está comigo agora. Você está comigo agora. Você é minha e eu sou teu. Quando eu voltei dali, o dia estava amanhecendo. Eu olhei para a casa que eu estava, parecia que era uma outra pessoa que tinha vivido naquela casa. Quem que vive nessa casa? A louca que vive aqui, olhei os assentamentos que tinha na minha casa, corri depressa, catei tudo aquilo, quebrei tudo, moí tudo, que felicidade. Que feliz. Ali eu fui feliz. Liberta. Liberta e feliz. Aquilo foi embora. Eu olhei para aquilo, tudo era pedra fria, sabe? Não tinha vida, não tinha aquela energia, aquela força que me assustava. Não tinha mais nada ali. Não tinha mais nada ali. Nada. Quebrei tudo. Destruí tudo. Taquei fogo em tudo. Queimei até meus documentos. Queimei tudo. Destruí tudo, tudo. Álbum de fotografia, tudo que me lembrava. Abri gaveta por gaveta. Tudo que me lembrava. Qualquer religião eu taquei fogo. Eu passei 3 dias destruindo tudo. Que os vizinhos vinham botar joia. Joia. De terreiro. Queimei. Destruí tudo. Rebentei a casa inteira. E os vizinhos? Você gritando na frente, liberta! Tudo que foi comprado com dinheiro de terreiro, eu queimei, quebrei, destruí, tudo. Esvaziei aquilo tudo. Sim, aqui vai ser eu e o Senhor Jesus, só nós dois. Gente, que testemunho precioso. É claro que em algum momento da minha vida eu passei um testemunho também na presença de Deus. E eu digo assim, que existem, pastora, vou chamar de pastora, Heloína, os buscadores. O que são os buscadores? São aquelas pessoas que não entendem quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, que não entendem, não discernem o que é o mundo espiritual do mundo secular. E elas estão sempre em busca de algo, e há um vazio que nunca é preenchido. E aquilo que é mais fácil de ver, que é palpável, né? Que é mais fácil assimilar, elas permitem entrar. Como se de alguma forma aquilo preenchesse algum espaço. E quando elas se envolvem tanto com aquilo, né? Elas estão tão envolvidas, ou seja, por uma herança, uma tradição de família, ou um modo de vida, uma cultura, um meio, ela fica tão envolvida que ela se perde no caminho. E vem a sensação do fundo do poço, a sensação de fim da vida. Do fim da vida. Que se você
que se você tirar a sua vida, aquilo vai acabar, aquele sofrimento vai acabar. É o remédio, né? Você busca um remédio na morte. Você não aguenta consegue mais. ver além daquilo, você não tem um pingo de esperança. Exatamente. Você quer se livrar do problema. Da dor. Da dor, exatamente. Mas Jesus, ele é tão incrível, e até vou comentar aqui, esses dias alguém entrou em contato com meu esposo, disse que viu meu programa, que me conhecia de um lugar onde eu trabalhei. Quem te viu, quem te vê, né? Eu falei assim, olha o que Jesus faz na vida da gente. Na vida da gente. E eu não tô falando de questão física, de casa, de trabalho, de profissão, tô falando de espiritual, de paz, de felicidade, porque tá na palavra do Senhor, né? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí, quem não conhece a palavra de Deus, não tem discernimento, não busca aprender, né, pastora? Diz assim, isso é papo de crente. Não, não é papo de crente, não, gente. Está escrito na palavra de Deus e é verdadeiro. Exato. Olha o testemunho da Heloína, filha amada do Senhor, do Pai. Que testemunho! Nós não estamos aqui para julgar a religião, cada um vive da religião da forma que quer, mas um dia, no desespero, na ânsia da saída, de preencher aquele vazio com algo, o Espírito Santo vai tocar, porque nós somos do Senhor. Somos do Senhor. A gente luta com o próprio braço, não, eu faço, eu vou. E o inimigo, ele arma as ciladas, Sim. né? Às vezes a pessoa pode não estar envolvida numa certa religião, mas pode estar envolvida com as coisas do mundo, né? Às vezes é balada, festa, trabalho, não tem tempo de olhar para a família, para o filho, não tem tempo de olhar para si mesmo e vai só vivendo e empurrando. E a velhice chega. Quando chega? Porque lá no hospital, pastora, através da capelania, existem muitas pessoas que chegam no fim da vida ou chegam no estágio terminal de uma doença e elas querem conhecer esse Deus. Uhum. E às vezes não é mais tempo de conhecê-lo, exato. mas há tempo de aceitá-lo. Porque está na promessa do Senhor. Sim. A vida eterna. Sim. Está na promessa do Senhor que a gente, se arrependendo dos nossos pecados e reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele está lá nos esperando. Está salvo, né? Um lugar maravilhoso. Exato. Né? Até não te interrompendo, mas querendo falar um pouquinho da capelania. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui o contato dos cursos de capelania. Nós vamos fazer lá na ML8, associação. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho desse trabalho lindo que você faz. Dia 24 de fevereiro, né? Dia 24 de fevereiro lá nós em Local temos do o curso Sul, de capelania. Capelania vai ser ministrado pelo querido irmão capelão Ari Saldanha e a Patrícia Saldanha. Isso. Ele traz muitos testemunhos, né? Desse voluntariado que ele faz lá no hospital, de oração, de visitação. Então, ele traz esses testemunhos para reafirmar, né? E plantar essa sementinha de esperança no seu coração e dizer que você não precisa servir só dentro das paredes da igreja, né? Exato. Porque nós somos igreja e nós temos que levar esse amor de Cristo que nós tanto recebemos lá fora também. E é claro que tem a capelania hospitalar, tem a capelania social, tem a capelania do luto e outras capelanias também que nós vamos ter a oportunidade de falar mais pra frente, né? O importante é você transbordar aquilo que o Senhor depositou na sua vida. E falando em transbordar o que o Senhor depositou na sua vida, depois que você conheceu Jesus, que você fez uma limpa na sua casa, como foi caminhar com o Espírito Santo? Então, aí eu tinha aquela revelação de que Jesus era real, E eu, apaixonada por Jesus, porque eu encontrei a vida, eu nasci ali. Foi um fenômeno extraordinário, maravilhoso, um milagre que o Senhor fez ali, que Ele me tirou do corpo. Eu queria morrer e Ele me matou. Ele me matou para o mundo, Ele me matou para o diabo. O Senhor Jesus, Ele se revelou a mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fui liberta da vida que eu tinha.
Eu também. Eu fui liberta daquela vida ruim que eu tinha e ele me deu a superabundante vida. Então eu vivi aquela experiência, ele fez essa dinâmica comigo. Ele me tirou de mim. Eu tive um encontro com ele a sós, não fui para o céu, não fui para a glória, não vi ele na minha frente. Mas ele me envolveu como se eu tivesse com os olhos fechados, e ele em espírito, o Espírito Santo, que é ele, me envolveu e ministrou no meu ouvido a presença dele em mim. Amém. Amém. Eu nunca me desviei do Senhor, porque depois disso eu nunca mais tive para onde ir. E para onde? Estava dizendo isso hoje na reunião do Sínodo. Uhum. E para onde? Para onde que eu vou? Uhum. Né? Eu conheci Jesus assim. Eu vou buscar o quê? Não tem. O mundo eu já estava me matando mesmo, já não interessava mais nada aqui, então para mim não me interessa. Não tenho esse apego aí. Me converti ali, a Cristo. Uhum. E fiquei sozinha, porque eu não tinha um pastor, eu não tinha um discipulador, eu não tinha ninguém. O que eu fazia? O que eu pensava? Eu pensei assim, eu vou fazer um altar para Jesus, vou fazer uma vela do tamanho de um homem, e vou acender essa vela, e vou pôr as flores mais lindas que eu encontrar nesse altar, vou fazer uma imagem dele, eu vou reunir pessoas, eu vou juntar gente, eu vou encher isso aqui de gente para saber que ele existe. Tem religião nem nada, ele pode entrar na vida da gente assim, e nos salvar dessa desgraça que a gente vive aqui, que o mundo, que eu não quero mais saber de nada, eu quero Jesus, eu sou dele, ele é meu, ele disse que é meu, que eu sou dele e ele é meu. Pronto. E eu queria passar essa boa nova, mas eu não sabia, eu não conhecia a palavra de Deus nem nada. E numa manhã, passado 3 dias, eu estava nessa oração, falando com Jesus, lá no joelho dobrado, né? Querido Jesus, te amo. Meu querido Jesus, como eu te amo. Ali apaixonado, daquele jeito ali falando com ele. Eu sou apaixonado até hoje. E o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? O que o Senhor quiser eu faço. Fale o que o Senhor quer. Me leve de novo lá para eu te abraçar mais uma vez. Diga o que o Senhor quer que eu faça. Nesse instante, a porta dos fundos da minha casa, pum, 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 na porta dos fundos da minha casa. Falei, mas quem é que está batendo nos fundos da minha casa? É alguém que me conhece, porque às vezes amiga minha entrava pelos fundos. Qualquer pessoa que não te conhece entra pela frente, aqui pelo fundo. Que eu abri a porta dos fundos, aquela crente de cabelão comprido, de saião no pé, na porta da minha casa, assim, o Senhor Deus a quem eu sirvo mandou eu te entregar isso. Me entregou uma Bíblia top e saiu correndo. Assim. Assim. Eu disse, ué. Eu olhei para aquela Bíblia assim, falei, mas a Bíblia? Uma Bíblia? Eu fui ensinado que aquilo ali era um livro de gente louca, que quem lê a Bíblia enlouquece. Eu falei que nada, foi ele, é coisa dele isso aqui. Isso é coisa dele isso aqui. Abri aquela Bíblia, e é uma Bíblia que tem ilustrações, e ali tem os estudos. E eu comecei ele me levou a ler pelas cartas de João. E eu comecei a entender. E ali eu fui dentro ali eu li 30 dias e comecei a estudar dentro daquela Bíblia mesmo. Eu fiquei fora de mim. Como é que eu não soube de tudo isso? Como que eu não soube? Então eu tenho irmãos. Então não é só eu que sei desse mistério. Cadê esse povo que sabe disso? Quem são meus irmãos? Aonde que está esse povo que sabe disso aqui? Eu fiquei louca. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei, mas que os livros, Isaías, o capítulo 53 do livro de Isaías, eu chorava gritando. Sabe? Eu fiquei, quem deu crédito à nossa pregação? Aí ali embaixo é o profeta falando, quem creu, né, na obra do Senhor Jesus? Eu gritava, eu! Que coisa mais linda. Eu acho que quanto mais doido, mais lindo. Eu fiquei louca por Jesus. Deixa eu erguer teu microfone mais um pouquinho. Aí. Eu fiquei enlouquecida. Aí
falei, não, eu percebi ali que eu tinha que ir para uma igreja. Falei, mas qual é a igreja? Será que é? Que igreja é? Aí fui naquela Bíblia, de páginas, na Bíblia, na lista telefônica, nas páginas amarelas, e falei, então, onde o senhor quer que eu vá? Eu vou. Fechei o olho assim e pus o dedo. Falei, onde parar meu dedo? Tinha uma lista de igrejas, né? Uhum. Aí parou, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu liguei. Não era tanto a igreja como a pessoa que iria me atender. Liguei, quem me atendeu foi o pastor Agostinho de Paula, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Foz do Iguaçu. Falei, olha, o senhor é o pastor? Sou. Então o senhor vem aqui na minha casa, porque eu tenho que ser batizado hoje sem falta. Porque aqui na Bíblia diz que eu tenho que ser batizado. Então o senhor venha para me batizar. Mas vou dizer uma coisa, ninguém vai me enganar, hein? Porque agora eu conheço Jesus, tá? Você falou para ele? Para ele. Eu ouvia falar que os pastores enganam, são mentirosos, que é tudo um bando de charlatão. Ninguém me engana mais. O senhor venha, me batize e seja verdadeiro, porque eu tenho a Bíblia agora. E eu estou lendo e eu conheço já muita coisa aqui da Bíblia, portanto ninguém vai me enganar. Ignorante total, não sabe o que tal. Ele disse, onde que aquela voz bem mansa, sabe? Aonde que a senhora mora? Onde você mora? Falei, eu moro aqui no estado das Cataratas, assim. Então aguarde um pouquinho que eu já vou aí. Estou ocupado agora, mas eu já vou aí. Eu peguei, fiquei esperando lá na minha casa vazia, né? Esperando ele lá. Daqui a pouco ele chegou. E entrou ele, a esposa dele, e ele começou a me ouvir, né? Quem era eu, Quando ele entendeu o que se passava comigo, esse homem chorava também. Aí eles choramos dois abraçados. Ele falou, não, primeiro você vai conhecer a igreja. Você vai conhecer a casa do Pai. Venha que você vai conhecer a casa do nosso Jesus. Eu também sou apaixonado por ele, igual você. Me contou o testemunho dele, que ele era um menininho pobrezinho que virava lixo para comer e que conheceu Jesus, e eu fui para a igreja. O dia que eu entrei pela primeira vez, eu entrei na igreja, assim, sabe, aquele lugar não era um lugar religioso para mim, era a casa do meu Senhor. Os louvores e tudo, então, foi aí que eu comecei, né? E já comecei em seguida a anunciar Jesus nos ônibus, na praça, por toda parte, já comecei a fazer a obra, a juntar a gente, ou mendigo, ou bêbado, e a cuidar, e nunca parei, né? Minha formação como pastora foi na Igreja do Evangelho Quadrangular, depois eu fui para a Igreja Batista Independente, onde permaneço até o dia de hoje, né? Como faço parte da Convenção Batista Independente, cuido da organização das mulheres de Lucas 8 em Pontal do Paraná, Deus me deu ela num sonho, atendo mulheres, arrimo de família, prego o Evangelho, né? Anuncio Jesus, louvo e cultuo o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos, não temos templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Se não for na ML8, eu prego na rua, eu prego dentro da prefeitura, eu prego na praça, eu prego na cadeia. Eu vou pregar o Evangelho aonde eu estiver, prego o Evangelho aonde eu estou. Vou continuar fazendo isso enquanto eu viver. Jesus Cristo é a minha vida. Ele me deu uma vida que não termina aqui, ela é eterna. Ela é muito maior do que esse mundo e do que eu posso imaginar de mim mesmo. Eu vivo em Cristo Jesus e Ele vive em mim. Amém. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta e eu acredito que as pessoas vão se perguntar, principalmente aquelas que não têm essa caminhada, né? Ou que não conhecem Jesus ainda e estão pensando em conhecer. Você entregou a sua vida para o Senhor, teve uma experiência maravilhosa com Ele no dia da conversão, porque foi ali que seu coração foi tocado. Foi. O pastor foi te visitar, vocês Foi. choraram juntos e você queria ser batizada. É. Como foi essa experiência do batismo? Eu fui para o batismo feliz, eu incomodei demais, porque eu queria tanto ser batizada, mas daí eu tinha que ser discipulada, né? Aí ele me ensinou tudo que eu precisava aprender sobre isso. E irmãos queridos demais, que o Senhor colocou à minha volta. Pastora Cida Macedo, que me foi uma grande discipuladora na minha vida. Pastor Agostinho de Paula, que eu nunca vou esquecer.
né? Amo ele até o dia de hoje, me lembro, nossa, de quanto ele foi uma bênção na minha vida. Os irmãos ali, Ivone, não sei se ela vive ainda, que cuidou também de mim. Pastora Miriam, a paraguaia maravilhosa, que me discipulou também. E eu desci as águas daí, as águas do batismo, depois do discipulado de batismo, fui batizada. Sigo a Jesus e ele é a minha vida de manhã, tarde e noite. Sonho com ele, acordo pensando no que eu posso fazer por ele. E vou envolvendo gente comigo nisso também. Faço obra de caridade, tenho prazer muito grande em fazer isso. Né? Prego lá dentro da biqueira, viu? A gente vai lá na biqueira também. Para o pessoal entender que servir a Deus, né, fazer a obra de caridade, não é algo que é nosso, né? Não é algo que vem... É porque o amor que você... Vamos falar de você. O amor que você recebeu, ele é tão grande que é impossível você guardar só para você. É impossível guardar só para mim. Não é verdade? Exatamente. Principalmente quando você convive numa comunidade onde vê que as pessoas são tão carentes. E não é nem da vida financeira, nós digamos assim. Porque quem tem experiência sobrenatural e espiritual com Deus consegue enxergar além do que a miséria da pessoa. Sim. Você consegue ver com os olhos de Cristo, né? A tristeza, a dor, o sofrimento. Às vezes a gente não pode fazer nada porque, infelizmente, hoje nesse mundo, tudo é financeiro. A necessidade é financeira, é alimento, às vezes a pessoa não tem onde tomar um banho, não tem trabalho, depende de fazer bico, né? Tem o pessoal que trabalha com reciclável e está sempre nessa luta, né? O que nós podemos fazer? Orar. Para que, de uma forma, o Espírito Santo também toque essas pessoas, né? E você veja, na minha vida, né? Eu fui socorrida, aquela menininha, eu acho que ela é uma das mulheres de Lucas, que está escrita lá em Lucas, capítulo 8. Eu tive essa mulher que me acudiu na beira daquela estrada, né? E se eu soubesse o nome dela, o nome da instituição que eu cuido, eu teria o nome dela. Eu gostaria que fosse, em vez de Mulheres de Lucas 8, poderia ser a mulher da beira da estrada. A mulher do sítio lá da estrada. Eu queria que fosse... Era uma samaritana. Então, Mulheres de Lucas 8 são aquelas mulheres que seguiam a Jesus e o serviam com o que elas tinham, com o que elas eram, com qualquer coisa que elas tivessem em mãos. E a ML8 é isso. Lá em Lucas capítulo 8 diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E os 12 iam com ele. Porém, muitas mulheres o seguiam e o serviam com seus bens. As mulheres que cruzam o umbral da ML8 elas fazem parte daquela caravana que começou lá, no ano 30 da era cristã. Jesus e um grupo enorme de mulheres de todas as raças, etnias, credo, né, que seguiam a Jesus Cristo. Mulheres que foram libertas e curadas. Eu sou uma delas. Amém. Né? Amém. E a ML8 é isso. Eu creio. Que bênção, pastor. Gostaria de deixar algum contato para você que é aqui do litoral, né? Talvez você, mulher de Pontal do Sul, que vai estar assistindo aqui o programa Sementes da Esperança, Matinhos, aqui mesmo, mais próximo, né, para Edeleste, Paranaguá, que queira conhecer um pouquinho mais da pastora Heloína e dos projetos dela. Qual o seu contato, pastora? O telefone é 41, né? 984 23 8263. Então, se você quiser conhecer. E tem a tua rede social também. Tem a rede social. Como que está também. O seu nome lá? Tem lá a nossa página no Facebook, que é Mulheres de Lucas 8. Mulheres de Lucas 8. Falando em projeto, pastora, eu quero deixar para falar para o pessoal, falei no programa anterior também, sobre a Associação Amigos do Hospital Regional. Nós estamos, logo vamos inaugurar e vamos poder ajudar muito mais as pessoas da saúde pública, principalmente no Hospital Regional, né? Às vezes é uma cadeira de rodas, às vezes sai do hospital, precisa de uma cama hospitalar, uma cadeira de banho. O hospital precisa de reformas, né? E a gente sonha grande, a gente sonha em conseguir trazer outras especialidades, conseguir ajudar de forma que as pessoas não precisem ir até Curitiba, que elas possam ser atendidas aqui no nosso litoral mesmo. Então, fiquem aqui acompanhando o nosso programa toda segunda-feira. Vou estar ao vivo também na minha rede social. Nós vamos estar na Rádio TV Sem Fronteiras. Por favor, sigam lá, a gente vai estar com eles. E quero fazer depois um pedido.
Sim, com certeza. E quero falar para vocês também da Rádio Web TV Jesus Ama Você. Para você que quer escutar música gospel o dia inteiro, 24 horas, e acompanhar nossa programação na rádio, pode baixar o aplicativo também, tem lá no Play Store, você pode estar entrando. E vai estar nos comentários desse vídeo. Não estou conseguindo acompanhar vocês para responder o pessoal que está comentando, está dando um joinha lá, mas eu deixo aqui já um coraçãozinho para vocês. E antes de encerrar, vamos atender o pedido da pastora Heloína, que trouxe esse testemunho forte e tão válido, né? E eu gostaria de fazer um pedido para você também. Fazer uma oração para aqueles que estão assistindo, que ainda vão assistir, que têm o desejo de entregar o coração para o Senhor Jesus. E hoje seja, a partir deste vídeo, deste momento, seja a oportunidade que elas estavam buscando, né? Exato. De ter mudança de vida. E que elas Isso. possam conhecer esse caminho e essa verdade que é o Senhor Jesus. Amém? Eu peço aqui às pessoas, né, que cooperem com a ML8. Ajudem os nossos projetos ali. Nós temos o Clube das Gestantes. Tem muitas mulheres ali desempregadas, marido desempregado, vivendo de bico. Essa vida muito difícil das pessoas, de muitas pessoas, muitas famílias em Pontal do Paraná. Então, nós fazemos doação de fraldas e enxoval de bebê. Nós pedimos a doação dos produtos da higiene do bebê e fraldas descartáveis. Se puderem doar, fazer doações, a ML8 recebe e nós entregamos para muitas mães e gestantes, que nós montamos também um enxovalzinho para elas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos incluir também absorvente, né, Absorvente. pastora? Absorvente, né? Shampoo, condicionador, pasta de dente, coisas que as mamães carentes também precisam, Exatamente. né? A gente pensa na higiene do bebê, mas as mamães também precisam. Precisam. Então, se você tiver com as mãos abertas e o coração disposto a ajudar a ML8 com esse projeto lindo em relação às mamães que ganharam e vão ganhar neném, entre em contato no telefone da pastora Heloína, 41 984 23 8263. Entre em contato com ela, faz a sua doação. Vamos orar então? Vamos. Vamos orar? Vamos sim. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento, Pai querido, estas pessoas que ouvem este programa. Senhor, venha abençoá-las. Que elas venham ter esta revelação, Senhor amado, da Tua presença, Senhor amado, na vida de cada uma delas. Pai querido, que elas venham ter, Senhor amado, conhecimento do Teu grande amor. Senhor, que elas conheçam a Ti só como o único Deus. Senhor amado, que elas possam, Senhor, colocar as suas vidas ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, renunciar a tudo, recebê-lo como o único e suficiente Salvador, Senhor. Pai querido, o Senhor nos representou naquela cruz. Senhor amado, nós declaramos, Pai, que em Ti, contigo, Senhor amado, nós morremos também. E vivemos, Pai amado, na Tua ressurreição, em novidade de vida, dia após dia, para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, essa é a nossa felicidade e grande realização. Pai querido, que cada uma dessas pessoas amem o seu próximo como a si mesmo. Que possam, Senhor amado, ser sal e luz nessa terra. Abençoe as famílias, casamentos. Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes. Abençoe, Pai amado, os idosos, os anciãos, Senhor. Abençoa-os, Pai amado, com a Tua presença. Senhor, com a revelação e o conhecimento de Ti. E quando o Senhor liberta, verdadeiramente somos livres. Digo para você, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Deus abençoe você em nome de Jesus. Doutora Heloína, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Na segunda edição do programa. Estou muito feliz com o seu testemunho. Conforme você estava falando, o Senhor traz a nossa memória de onde Ele nos tirou, né? As experiências que nós temos com o Senhor são extraordinárias. Espero que os nossos próximos convidados tenham tantos testemunhos quanto os seus. Com certeza. Eu tenho certeza que tocou Ele não fez só na minha vida, Ele fez na vida de muita corações, gente. com certeza. E eu só tenho mesmo a te agradecer.
bom? Deus te abençoe. Eu que agradeço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E a vocês todos, que a misericórdia, a graça e o amor de Deus estejam com todos vocês. Beijo no coração e até a nossa próxima edição, na segunda-feira, às 9 horas da noite.